Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos terminar o nosso PET 6, né, o ensino religioso aí, a semana 4, né? E aí nós estamos vendo uma parte da presença religiosa no cenário político, né? Semana passada nós vimos alguma coisa aí das pessoas que ajudam, independente da religião, independente de ter religião ou não, que sempre procuram, né, as ONGs, coisas tentando ajudar os outros, e hoje então nós vamos dar continuidade, e hoje a gente vai conversar com uma coisa sobre política e religião. Então, quando nós fazemos essa primeira, quando nós perguntamos, você acha que está tudo certo a gente misturar política e religião? Quando a gente faz uma pergunta dessa, às vezes na nossa cabeça a gente pensa, então, alguém que está governando o país, né, ou no caso o presidente, com o Senado, coisas mais, eles estão governando o país, mas eles têm que usar a sua religião dentro do governo. Quando na verdade não é isso, não. É uma pergunta que vai muito além disso, sabe? Por quê? Primeiro, para a gente responder, a gente tem que pensar o que é religião. A palavra religião vem do latim também, né? Religare. Ligar de novo o homem a Deus, né? A Deus e o homem a Deus. E aí que a palavra religião ela tem vários sentidos. Então ela pode primeiro se referir ao seu contato pessoal com uma ou mais divindades, mas ela também tem um sentido de identidade. Então, por exemplo, quando alguém diz que ele é cristão, ou ele é muçulmano, ou candomblessista, ou qualquer uma outra religião, a pessoa está dizendo mais do que de sua fé. Ela está falando sobre a sua identidade, sobre a sua forma de ver e compreender o mundo. Então, existem elementos que compõem a identidade de uma pessoa, que é a cultura, que é a etnia, que é o gênero, a orientação política, certo? Como todos somos pessoas, a nossa identidade ela é complexa. Fica difícil separar completamente religião e política, porque o conceito de política não se limita a partidos ou apenas a pessoas que estão ocupando cargos no legislativo ou no executivo. Ela vai além, bem além disso, né? Então, por exemplo, se eu pensar, por exemplo, a palavra política, ela significa, ela vem ela tem origem grega, polis, que significa cidade. Daí surgiu principalmente o significado, o cuidado da cidade. Cidade como sendo aqui um lugar público. Os seus moradores são cidadãos. Então a política ela passou a ser compreendida como cuidado das coisas públicas, daquilo que é de todos. Então por isso todos nós somos e devemos ser cidadãos, aqueles que defendem e cuidam das coisas públicas. E aí, quando a gente fala em coisa pública, a gente fala assim que Brasil ele é um país republicano. Republicano vem de república, porque ela tem duas partes, re mais pública, ou seja, re vem de res, que significa coisa e pública, que é público mesmo. Então, coisa, república, coisa pública. Então, o nosso regime político é republicano, que ele vai focar no interesse do povo, né? Ao contrário da monarquia, que tem um rei que vai olhar só por ele e ele vai te dar as regras, o nosso regime não. O governante ele não pode cuidar só dos interesses dele ou só de um grupo que o elegeu, ele tem que olhar o interesse de todos. Ele é governante de todos, inclusive da minoria de todos, certo? Bom, então quando nós tratamos de religião no contexto brasileiro, nós falamos de uma realidade muito diversa. Por quê? Porque a história da formação do nosso povo fez com que convivessem diversas religiões, tradições religiosas. Né? A gente tem aí muitos cristãos, não cristãos, a gente tem pessoas que vêm de várias outras religiões, nós temos pessoas que nem seguem religião nenhuma, né? Então, para que as pessoas tenham liberdade de assumir sua própria identidade religiosa, o Estado ele assegura no regime republicano, através da Constituição Federal, a liberdade de consciência, de crença, de culto. Você tem a sua religião, você tem direito a participar dela, as suas orações, e ninguém tem o direito de interferir em nada. É um problema seu, é um direito seu, e se esse direito não está sendo respeitado, é crime. O Brasil, então, ele é considerado um Estado laico, ou seja, não tem uma religião que é predominante, ou que pode intervir, o governo não pode intervir nas tradições religiosas, assim como as tradições religiosas também não podem intervir no governo. Certo? Bom, daí, enquanto pessoas, cada um de nós temos a nossa própria identidade religiosa ou não, que influencia a nossa forma de ver o mundo e a forma como nós nos portamos politicamente. Né? Cada pessoa é uma. Então, existem dois tipos principais aí de posturas das pessoas religiosas no que se refere à relação entre religião e política. Então, existem as pluralistas e as fundamentalistas. Qual que é a diferença de um?
pluralista, o nome já fala, plural. Eles acreditam que a interpretação da revelação, dos textos sagrados de uma religião, pode oferecer princípios que são amplos e éticos, e que atendam a todos, e por isso podem ser aplicados no conceito social, no contexto social. Então aí, por exemplo, a religião inspiraria a política, como sendo o amor, a justiça, a liberdade, a solidariedade. E existem aqueles que são os fundamentalistas. Acreditam que a revelação aos textos sagrados de uma religião deve estruturar a sociedade em todas as dimensões, exatamente ou literalmente como dizem os textos. Não pode mudar nada mesmo, não pode abrir um pouquinho o leque. Dessa forma, a religião ela determinaria a política e os costumes. Então, por exemplo, segundo algum texto sagrado, fica proibido as mulheres cortarem seus cabelos. E elas deverão usar saias, vestidos. Ficam proibido também o uso de calças. Né? Então, várias outras coisas que tem, por exemplo, em algumas religiões que é proibido, e também isso está lá na Bíblia, a questão da carne de porco, né? Comer a carne de porco, que é uma carne impura. Então, quer dizer, não é só isso. Por que foi escrito dessa forma? O que acontecia lá na época? Então, a questão é muito mais abrangente. Certo? Então aqui temos as atividades agora. As nossas atividades você tem que fazer de conta que nós estamos num período eleitoral, estamos saindo, né, gente? Então a gente tem que considerar os tipos de postura dos candidatos. E você vai pôr se é pluralista ou se é fundamentalista. Olha a primeira. O Lodumaré nos deu a natureza. Com todo amor, se eu for eleita, defenderei a natureza. Olha, se eu for eleita, essa pessoa ela está candidatando, ela é candidata, quer dizer, ela é pluralista, ela está julgando Deus ali, ela vai defender o quê? A natureza. No meu governo, ninguém poderá quebrar nenhum dos mandamentos bíblicos. Fundamentalista, não pode quebrar nada. No meu governo, o ensino religioso passará a ser confessional e vai ensinar os princípios da minha religião. Fundamentalista mesmo. O que é confessional? É a igreja que a pessoa participa. Então vai ter uma igreja só e você vai ensinar as coisas da sua igreja ali. É isso que a candidata 3 está falando. Agora, o candidato 4 já fala que a Bíblia ensina que devemos honrar pai e mãe. Então, por isso, no meu governo, defenderei o Estatuto do Idoso. Olha, ele está pegando um trecho bíblico, sim, verdade, um mandamento. Ele está falando da gente honrar pai e mãe, mas isso, então eu tenho que pensar nos idosos, o Estatuto dos Idosos, então, pluralista, tá? Bom, e aí vem a atividade 2, que você tem que refletir sobre as posturas pluralistas e fundamentalistas na relação entre política e religião. E responder as seguintes perguntas. Você acha que é possível que uma pessoa exercer um cargo para o qual foi eleito separe completamente sua postura pessoal e sua atividade política? Bom, é uma resposta pessoal. Eu acredito que sim. A pessoa que ela é equilibrada, ela até consegue separar o pessoal de todas as suas atividades, mas ela nunca também, ela sai disso. Por quê? Porque aquilo que a pessoa ela é. Ela não vai largar a mão dos seus princípios. Ela não vai deixar de ser a daquela região porque ela está naquele partido ou porque ela está ali. Entendeu? Mas a figura dela está lá. Mas ela consegue separar uma coisa das outras. Como você se sentiria se um governo da mesma opção religiosa que você adotasse uma postura fundamentalista? Eu me sentiria mal. Por quê? Porque eu acredito que toda religião, todo pensamento tem que ser respeitado, mesmo que eu acredite nem concorde. Sabe, eu não ficaria feliz com isso. Aí vem a C, como você se sentiria se o governante de posição religiosa diferente da sua adotasse uma postura da mesma forma da B? Eu não ficaria feliz. Por quê? Porque cada religião tem que ser respeitada e a gente tem que ter sentido dentro dela, né? Depois vem a D e última. Na sua opinião, para o contexto brasileiro, qual postura é mais adequada na relação entre religião e política? O pluralismo ou o fundamentalismo? Por quê? Bom, a resposta é pessoal, mas com certeza o pluralismo. Por quê? Porque nós vivemos num país que é extremamente pluralista. Várias religiões, várias formas de pensar, várias formas como as coisas acontecem. Nós somos plurais. Então, conforme a Constituição, todo cidadão ele tem direito de praticar, de vivenciar a sua religião. Então, eu acredito mesmo que a melhor forma é o pluralismo. Tá bom? Espero ter te ajudado. Alguma dúvida que você tiver, estou aqui. Faça essas atividades e me envie o quanto antes. Beijos, fiquem com Deus.